Bom dia, paz. Sansão era herói ou vilão? Bom, os que muitos hoje têm feito, os pregadores modernos, estão pondo Sansão, ao invés de herói, como vilão. Pelo fato de ele ter casado com a Filisteia e depois envolvido com Dalila. Mas eles esquecem de ler a Bíblia e observar o que está escrito. Que em Juízes, no capítulo 13, versículo 5, fala que Deus é que mandou Sansão para levar o seu povo. E no capítulo 14, do versículo 4, lá diz que o casamento dele com aquela filisteia vinha do Senhor. Deus estava fazendo isso de propósito, com que Sansão casasse com a filisteia, porque o povo era escravo dos filisteus, e isso era o motivo que Deus estava usando para libertar o povo. Então, tudo que Sansão fez foi de acordo, tudo tem um propósito. Até na morte dele, ele matou mais pessoas do que em vida. Isso prova de que tudo tinha um propósito de Deus. Porque tem uma música que rola aí, que fala assim, Sansão fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Isso é uma afronta, isso é um desrespeito. Isso é um desrespeito, essa música, a Sansão, porque em Hebreus capítulo 11, e no versículo 32, está dizendo que o escritor ali, na minha opinião, é Paulo, diz que ele foi fazendo uma lista dos heróis da fé, né? O tradutor usou ali como heróis da fé. E ali ele fala Sansão, Jefité, Davi, os profetas e muitos outros, sabe? Então tem uma lista muito extensa dos heróis da fé. E agora os pregadores de hoje estão pondo ele como vilão? Como assim? Vocês não têm juízo para falar umas bobagens dessa? Falar que ele tinha a cabeça do tamanho de um feijão? Então você está afrontando a Deus, porque foi Deus que fez com que Sansão casasse com aquela filisteia, e tudo que aconteceu foi direção de Deus para que livrasse o povo. Então vocês têm que prestar um pouco atenção, pregadores modernos e cantores que ficam gravando essas bobagens, que ficam aí incentivando as pessoas a cantar esse tipo de música, bobagem. Sansão fortão no cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mais respeito, rapaz. Mais respeito por essas pessoas, por esses heróis, viu? Mais respeito por Noé, porque vocês falam aí, alguns falam que Noé pecou, que Noé é aquilo e tal. Fica acusando Noé, sendo que Deus dá testemunho de Noé, era um homem justo. E até nos profetas está citando Noé como um homem justo, Daniel como um homem justo, e cita lá Samuel como um homem também grande diante de Deus. Então os profetas citam isso. Deus fala assim com Jeremias: ainda que estivesse Noé, Daniel neste lugar, eles se livrariam pela justiça deles, mas os restos, até os seus filhos, morreriam. Bom, se eu não estou enganado, é isso que está escrito. Então, Deus dá testemunho de Noé, e você fica falando que Noé pecou, você fala mal de Davi, você fala mal de Sansão, você fala mal dos heróis da fé, quando os escritores, os judeus que escreveram esses textos na Bíblia, falam que eles são heróis, são homens de Deus, são homens de fé, são homens que esteve aqui na terra porque Deus os colocou. Deus é que pôs essas pessoas aí na terra. E você que está sendo salvo, que é salvo pela graça, você se chega a Deus para receber as bênçãos, porque você é um zambujeiro, você está pela graça, e quer falar mal dos heróis da fé, você tem que ter, como diz uma pessoa aí, lava a sua boca para falar mal dos heróis da fé, rapaz. É mais respeito, viu? Eu fico indignado. Às vezes, se eu falo um pouco diferente, meio exaltado, é que eu fico indignado com esses pregadores, esses crentes modernos, que só falam bobagens. Eles leem a Bíblia, mas não acreditam no que está escrito nela. Eles creem da forma que eles querem.
e quer pregar da forma que eles querem e quer me induzir a seguir, a fazer e a falar aquilo que eles falam. Não. A Bíblia, você tem que ler a Bíblia, interpretar ela do jeito que está lá e respeitar os heróis. Tá certo? Respeita os heróis. Deus abençoe e que nós possamos refletir. Bom, se há alguém que não concorde comigo, fazer o quê? Paciência, né? Mas que Deus abençoe a todos e que isso possa ser uma reflexão para que possamos repensar naquelas bobagens que as pessoas falam e a gente ficar repetindo igual papagaio essas bobagens deles. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.